Olá, boa tarde. Estamos aqui num momento mega especial, pois estamos com a presença ilustre de uma das grandes figuras da política rio-grandense. E, por que não dizer também, da política nacional, haja vista a trajetória da sua família precede o nome, e é esta preciosa figura que é o deputado Thiago Simon. Boa tarde, deputado Thiago. É uma honra muito especial tê-lo aqui conosco. Boa tarde, pastor Vitor. A honra é absolutamente toda minha estar aqui na Web Manancial, esse ministério tão especial, tão abençoado. Eu já tive a oportunidade de participar de vários encontros aqui, ver realmente a essência do Evangelho de Cristo, né? Realmente um ministério que tem abençoado tantas famílias aqui em Igrejinha. Eu posso lhe dizer que a honra é toda minha. Que bênção. E também nos está acompanhando um dos assessores do deputado, tem uma equipe... Nosso chefe de gabinete. Chefe de gabinete. Então, vamos lá. O senhor apresenta o chefe de gabinete aqui, então. Osiel Alves. Osiel Alves, chefe de gabinete, deputado Thiago Simon. Olha que honra, família Manancial, audiência que nos acompanha por todos os programas, redes sociais. Nós temos aqui essa equipe fantástica. E nessa tarde, nós queremos aproveitar a presença do deputado, a presença dos chefes de gabinete e falarmos um pouco sobre cristianismo e política. Esse tema que tem sido para a Igreja de Cristo um dos maiores tabus dos últimos anos, e nós temos visto quanto temos sofrido por termos nos omitido num passado não muito distante a participarmos de forma ativa, dando nomenclaturas negativas à área de envolvimento igreja política. Então, eu quero aproveitar a presença do deputado Thiago aqui e já entrar de sola, como disse o gaúcho, né? Entrar como zagueiro gremista moda antiga, não esses modernos. De sola. Deputado, o que o senhor pode nos dizer sobre a omissão que a igreja teve num passado não muito distante em relação à política e os prejuízos que estamos tendo na atualidade por causa disso? Não, sem dúvida. Eu creio que é um consenso que a missão fundamental da igreja é pregar o Evangelho. Ou seja, a grande comissão, ela diz, ide, não é? E fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas. Também fala, ide e pregai o Evangelho a todas as nações, aquele que crer e for batizado será salvo. O que eu quero dizer com isso? Que a missão essencial e fundamental da Igreja de Jesus Cristo é levar o Evangelho, não é? É levar a salvação e é fundamentar a vida de Cristo na vida das pessoas. No entanto, esse objetivo central, que é realmente a razão de existir da igreja, não deve levar a igreja a não entender também o seu papel de influência sobre a nossa nação, sobre a nossa cultura, não é? Sobre as esferas da sociedade, de modo que a nação também venha a receber essa influência dos princípios que certamente, assim como estabelecem a bênção sobre o indivíduo, a bênção, o indivíduo que decide receber Cristo é abençoado, assim acontece com uma família e assim vai acontecer com a nação, porque está escrito, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, o que nós vimos acontecer, infelizmente, é um erro, não é? É uma visão parcial do papel da igreja que, infelizmente, acabou levando a igreja a se omitir em momentos-chave do desenvolvimento cultural e político da nossa nação e que, consequentemente, esse lapso de omissão acabou gerando um espaço para que outras ideologias acabassem forjando
o imaginário de uma geração e, infelizmente, as consequências, agora entrando justamente na sua pergunta, as consequências é justamente o crescimento da hostilidade, de uma cultura anticristã, não é? De governos anticristãos, culminando, inclusive, com o que nós vemos hoje, que até mesmo com o cerceamento à liberdade religiosa e até mesmo a perseguição ao cristianismo. Uau! Como vocês podem ver, o deputado Tiago realmente ele é um cristão, né, que é político, né? E não um político que eventualmente fica cristão, geralmente como alguns que nos visitam às vezes em época de campanha. Dá um paz do Senhor, tem todo um código evangeliquez para nos saudar, mas quando passa a campanha nós perdemos eles de vista. O Tiago é cristão já de longa data, então ele é um cristão, ele é de vocação evangélica e está na política porque é um homem que se preparou para isso. E isso é muito importante. Mas eu quero aproveitar a presença do querido senhor chefe do gabinete do deputado e falar o seguinte. O cristão é um cidadão também desse mundo. Ou seja, nós somos cidadãos dos céus, mas estamos nesse mundo. Nós constituímos família, temos filhos, netos, temos que estudar, nos preparar, temos que ter curso superior, temos que buscar crescer em todas as áreas da vida social. Então, de certa forma, nós exercemos cidadania quando nos omitimos desse inserir na área de política, nós não estamos deixando um espaço em branco de atuação? Com certeza. Na realidade, nós temos que entender que todos somos políticos, estamos na polis, na cidade, e a igreja, através do seu corpo de membros, na realidade, ela é um instrumento de transformação da sociedade. Então, quando a igreja faz o seu trabalho de evangelização, ela também transforma a sociedade, né? Seja no lar daquela pessoa, aquela pessoa que tinha um vício deixa de ter, ela passa a melhorar a sua vida, logo melhora a sociedade. Sem falar em todos os aspectos sociais que a igreja trabalha arduamente, né? Seja na recuperação de dependentes químicos, seja na ajuda de crianças em situação de vulnerabilidade social, pessoas idosas. Os braços da igreja, atendendo a parte social principalmente, sem sombra de dúvida, uma ação política. Então, assim, é claro que a igreja teve ali um pensamento e hoje começa a se transformar, começa a repensar esse pensamento de que ela não podia ter um envolvimento com a política, para entender que ela sempre foi política, assim, desde os tempos dos antigos tempos. Né? As pessoas pensam muitas vezes que a igreja é um órgão proselitista, que está sempre em busca de pessoas, mas na realidade a igreja, ela, como tu acabaste de dizer, ela oferece à sociedade como um todo a sua ferramenta. Exatamente. E a sua ferramenta, ela contribui não só com a questão de evangelizar, que nada mais é do que dar uma boa notícia. O evangelho é dizer às pessoas que percam o medo de ir para o inferno, né, tantas vezes vaticinado, que se elas aceitam Jesus como seu Salvador, elas já têm um caminho preparado para a eternidade no céu. Ou seja, acredito que a mensagem mais nobre, mais pura que pode ser entregue à humanidade. Tanto é que os anjos celebraram quando o Cristo nasceu, em virtude de que seriam a partir dali as boas notícias à humanidade. Exatamente. E fora essa mensagem de boas notícias, que muitas vezes vista como proselitista, a igreja ela contribui em toda uma ação social com suas cidades, né? Fazemos um trabalho muitas vezes que o Estado deveria fazer, e às vezes deficientemente, por variadas razões, a igreja termina sendo um grande complemento e nada cobra por isso, né? Exatamente. Eu acredito que, na realidade, a melhor política pública que nós temos a oferecer é o Evangelho. O Evangelho é espalhado pela sociedade, na sua essência, na essência das boas novas de Cristo, de fato, ele é a melhor ferramenta de transformação de uma sociedade. Porque então, ela educa, prepara... Em todos os níveis possíveis. Então, na realidade, a igreja ela é, sim, uma instituição política. Nós, como corpo,
se nós omitimos, na realidade, se nós criamos uma resistência à política em si, nós estamos cometendo um erro, na minha opinião. Isso se vê a partir da reforma, né? A partir da reforma protestante, como todas as ciências passaram a ter espaço, e como a igreja promoveu o uso da ciência, do conhecimento, e como as liberdades de pensamento surgiram sem nenhum tipo de imposição negativa. A igreja trouxe até uma liberdade ao pensar humano, né? Se a gente for dar uma olhada para as grandes universidades do mundo, Harvard, Cambridge, Oxford, todas elas começaram com uma ciência, que na época era a teologia. Não é verdade? Muito bem. Agora eu vou para o nosso querido deputado. Olha aqui, duas figuras fantásticas. É um privilégio nós termos esses dois irmãos em Cristo, acima de tudo, nossos preciosos irmãos em Cristo, e também cumprindo uma tal nobre função na área da política e de tanta influência. Eu quero perguntar, são tantas perguntas, eu quero fazer agora uma pergunta ao deputado sobre, ele nos falar um pouquinho sobre a história política da família Simon. O pai dele foi governador aqui no nosso estado, foi um dos melhores governadores, inclusive, segundo muitas pessoas influentes que a gente conhece, fez um governo fantástico. Também foi um dos melhores senadores pelo estado do Rio Grande do Sul, que foram produzidos aqui nessa terra. E o Tiago é oriundo dessa linhagem, traz esse sangue e traz esse lastro político. Tiago, falar em política e a família Simon, nos fala um pouco disso. Olha, eu realmente eu vejo no meu pai uma referência maravilhosa de alguém que serviu com todo o seu coração, serviu integralmente a causa da nossa nação. Alguém que foi vocacionado desde muito cedo para a causa pública, foi líder de turma, presidente do Grêmio Estudantil Rosariense, presidente da União Gaúcha dos Estudantes, da União Nacional dos Estudantes, no tempo em que essas entidades representavam os estudantes de toda a nação. Depois, como vereador em Caxias do Sul, deputado estadual, depois iniciamos o movimento autoritário. Ele teve uma grande caminhada na luta pela democracia, não é? Pela redemocratização, pela conquista das liberdades, com Ulisses Guimarães. E sempre vi no meu pai realmente um desejo profundo de ver a justiça e a liberdade implantada aqui no nosso país. Lutando muito pelo Rio Grande, né? Foi eleito senador da República, né? E se tornou uma voz que representava a nação. Depois governador do estado do Rio Grande do Sul, e posso dizer, pastor Vitor, com muita tranquilidade, que foi um dos grandes governadores do nosso estado, fez obras que entraram para a história, Estrada do Mar, inúmeras realizações, e principalmente, não é, um governador que sempre honrou a confiança dos gaúchos. Depois, voltando ao Senado, ele teve uma trajetória de 60 anos de vida pública, né? E no Senado, sempre se notabilizando, não é, por uma postura ética e principalmente combatendo a corrupção. Eu poderia dizer para o senhor, pastor, que os grandes embates políticos na luta contra a corrupção no Brasil, meu pai esteve presente. Na implantação da CPI dos Correios, que acabou desencadeando em todo o mensalão. Toda a CPI do mensalão se originou de uma CPI que foi fruto de um requerimento feito por ele, mais um senador, o Jefferson, o senador amazonino já falecido, né? E essa CPI foi colhidas as assinaturas, o Sarney não instalava, foi levado ao Supremo Tribunal Federal, que instalou a CPI, não é? E que desencadeou todo o mensalão. Então, eu sempre tive na figura dele, não é, uma pessoa que prezava pelos princípios, um homem de fé, não é, que sempre pautava a sua vida pelo respeito à Bíblia Sagrada, em muitos momentos na tribuna do Senado, levando o nome de Cristo, não é? É um católico de coração verdadeiro, autêntico, alguém que se relaciona com Deus e tem o caráter de Cristo.
Então, eu posso dizer assim, com muita tranquilidade, que eu tenho, não é, na figura do senador Pedro Simon, uma das grandes referências da política nacional e também da minha caminhada política. Uau, que lindo é ver quando uma geração ela recebe o legado, recebe, como na linguagem cristã a gente usa muito, né? Recebe um manto, né? O manto apostólico, o manto patriarcal, que é passado de geração a geração. E que lindo isso, Osiel. Porque as pessoas hoje usam a ideia de patriarcado como algo pejorativo, né? Como se patriarcado fosse algo obsoleto, abstrato, algo que não tem sentido. Quando, na realidade, o patriarcado nada mais é do que você perpetuar em evolução ideias, pensamentos e uma cultura de vida sadia, né? Acho que o patriarcado, antes de tudo, é um sistema, vamos dizer assim, institucionalizado por Deus, né? Exatamente. Ele veio para dar certo. Então, a nossa defesa de família, ela se constitui no patriarcado também, né? E a gente tem aí diversas pesquisas, por exemplo, demonstrando o que a falta de um pai dentro de uma família representa para aqueles filhos e para as gerações que se vêm a seguir. Isso também pode ser colocado, pode ser aplicado no contexto espiritual também, Claro, né? Por que claro, não? claro. Mas, agora, especificamente sobre o deputado, acho que no bom sentido da palavra, porque o cristão não gosta muito dela, mas, assim, para nós é um orgulho, um bom Claro, orgulho, bom orgulho. trabalhar com o deputado, sobretudo porque existe esse manto, esse patriarcado, esta influência do Esse pai legado, dele, né? este legado, que é um legado que não fica por aqui, que vai além. Que Né? vai- E como é importante a gente ter dentro do parlamento pessoas verdadeiramente comprometidas com o Evangelho, com os princípios e valores do reino. Muitas vezes a gente tem pessoas que se utilizam, às vezes, desse termo, né, cristão, mas que não são verdadeiros representantes. Claro. E nós encontramos Ficam no cristãos de deputado... 4 em 4 anos, né? Exatamente. Cristãos cíclicos. E nós encontramos no deputado toda essa trajetória, esse legado que começa com a família dele, com o pai dele. O pai dele. E, sem sombra de dúvida, é uma bênção de Deus ter esse legado para carregar. Para carregar. Né? Eu vejo como hoje, lamentavelmente, né, não deveria vir das universidades, mas como principalmente nas áreas de humanas, há uma preocupação ideológica e filosófica de destruir esse elo entre pais e filhos. E eu vendo o deputado falar com tanto orgulho, parece que enchendo a boca para falar do seu pai com propriedade, de uma figura ilustre. E como isso é fantástico, né? E, pastor, uma coisa muito interessante na esteira daquilo que o Osiel comentava, é que realmente nós falamos assim de um patriarcado no sentido, né, de uma figura paternal que exerce influência geracional. E eu pude observar de uma maneira muito nítida e profunda a extensão da influência política que o exemplo, não é um exemplo realmente, um exemplo de luta pela ética na política, pela justiça, de posicionamentos que representavam de maneira profunda e genuína o sentimento do povo brasileiro, em inúmeros momentos, o quanto essa postura, não é, impactou gerações. Então, o meu pai, por ter 91 anos, e ainda continua, em muitos momentos, se manifestando, mesmo sem mandato, mas por ter uma trajetória tão longeva, eu posso observar de maneira muito, muito clara que pessoas de 90 anos, até pessoas que tinham idade maior, mais avançada, né, porque pessoas mais velhas que ele acompanharam a sua trajetória, até pessoas mais jovens. Né? Então, você notava a influência que a atitude séria e comprometida com os valores
democráticos, republicanos, cristãos, não é? Alguém que realmente lutou pelo seu país, isso realmente impacta a nação, né? Então, isso realmente que o Osiel falou, e na verdade é aquilo que nós mais precisamos nesse momento. Exemplos claros, concretos, de pessoas que façam a diferença, que lutem pela nação. E é isso realmente. Figuras referenciais. Exatamente. Porque o que uma geração precisa, quando está surgindo, é poder se espelhar em pessoas que já caminharam a jornada, né? E como faz falta hoje na política, boas referências, né? Olhando para os últimos 20 anos de política, como isso está escasso, né? Como vemos pessoas se corromperem cada dia mais, e vemos mais notícias de escândalo, quando o que deveríamos ver são pessoas que estão preocupadas exatamente para implantar um governo justo. Errar faz parte do ser humano e de qualquer setor da vida. Errar na política, pode errar. Agora, a má intenção que temos visto nos últimos anos. Deputado, começando com o senhor, então, deixe uma palavra ali para nossa querida audiência, nossos irmãos e amigos que nos acompanham. Olha, eu queria agradecer imensamente essa oportunidade de estar aqui na Web Manancial, junto com o senhor, pastor Vitor, que é uma grande figura pastoral e um líder, não é? Alguém que exerce muita influência, uma liderança muito importante na Igreja do Rio Grande do Sul. Quero dar aqui um testemunho da importância do pastor Vitor, né? Eu, na condição de deputado estadual, também presido o nosso partido de Porto Alegre. Importância do suporte espiritual que o pastor Vitor, né, nos concedeu em muitos momentos importantes durante o processo eleitoral. Nós realmente assim tivemos um suporte de oração e palavra muito, muito relevante. Queria dizer a todos os amigos que esse é um momento muito importante, onde a Igreja de Jesus Cristo ela tem um papel, né? E esse papel, nesse momento tão conturbado que vive o nosso país, momento de polarização, momento de disputas, né? Um momento de calamidade, nós estamos em meio a uma pandemia, muitas pessoas com medo. Esse é o momento onde nós temos que primeiramente firmar de modo profundo a nossa confiança no Senhor, no nosso Rei, Jesus Cristo. E realmente entender a importância da igreja ser também, não é, além como eu falava, de levar o Evangelho de Cristo e de cumprir a sua missão fundamental, de levar muitas vidas, não é, ao encontro do nosso Salvador. Eu tenho certeza que nessa hora a igreja também tem um papel muito importante no sentido de ser uma influência na nossa nação. E realmente o nosso país, nesse momento, que eu comentei, que vive uma fase delicada, difícil, esse é um momento que nós precisamos estabelecer a autoridade espiritual do nosso Deus sobre o governo da nossa nação e do nosso Estado. Esse é um chamado de Deus para a minha vida, para a tua. Eu tenho certeza que o Senhor vai nos ajudar a cumprir essa missão. Amém. Que momento lindo e que profundidade. Eu gosto de ouvir o deputado Tiago, porque ele fala realmente com a alma. É difícil você encontrar políticos que falem com a alma. E não estou aqui para rasgar confete, que quem me conhece sabe que eu não sou disso. Mas eu gosto dessa forma honesta, sincera, que representa o gaúcho. O verdadeiro homem gaúcho, ele fala com a alma. Ô, Ciel, uma honra tê-lo aqui. Suas considerações finais. Igualmente. Esta é a segunda vez, na realidade, que eu estou aqui na Manancial. Né? Já não serviu de tradutor. Tradutor. Inglês muito bem. Uma pessoa... Foi uma honra e eu me lembro daquele dia que eu estive aqui traduzindo o Stephen. Foi realmente um grande prazer estar aqui com os irmãos, compartilhando daquela palavra abençoada. E a gente chega aqui e se sente literalmente em casa, porque é assim que o pastor Vitor nos trata aqui. E
reforçando o gabinete do deputado, o deputado tem um carinho muito grande pelo senhor. Isso não é nenhuma demagogia, é verdadeiro mesmo, a gente sabe o carinho que ele tem pelo senhor, e isso, de certa forma, nos contagiou a todos no gabinete. Nós temos uma grande admiração pelo seu trabalho e pela influência que o senhor tem através do Evangelho. Eu acho que esse é um momento que nós precisamos cada vez mais reforçar as nossas orações pelos nossos irmãos em Cristo, Amém. pela sociedade, pelo nosso Rio Grande, pela economia do nosso estado, pelos nossos empresários. E como os chineses sempre dizem, né, é preciso que a gente utilize essa crise e transforme-a em uma oportunidade. Quem sabe esse não é o momento de nós compartilharmos com um número cada vez maior de pessoas a mensagem do Evangelho, né, aquele culto do domingo ou de outros dias da semana. Não sei se vocês têm aqui cultos durante a semana também, mas esse é um momento de nós alcançarmos mais e mais pessoas. Talvez a gente não consiga fazer a diferença aqui, agora, mas é uma diferença que a gente vai plantar aqui para a eternidade. Uau, que lindo, que forte. Isso é realmente o que nós devemos fazer. E, pastor, posso... Claro. Queria comentar mais uma coisinha, né? Nesse momento assim de gravíssima crise que nós estamos vivendo, eu tenho visto assim um papel impressionante da igreja sendo um braço de amparo do nosso estado. Tá? Recentemente em Porto Alegre tivemos uma reunião com o prefeito onde nós vimos somente através das ONGs cristãs que tinham parceria com a prefeitura, inúmeras ações maravilhosas, né? Ações, o restaurante social da capital, que serve alimentação para a população mais vulnerável, não é? Muitos até indigentes, é um restaurante de uma igreja. Né? Uau. As creches conveniadas, a maior parte das creches, não é, que fazem um trabalho maravilhoso de acolhimento, de cuidado das crianças da nossa cidade também, são de organizações cristãs. Trabalho com refugiados, um trabalho maravilhoso. Comunidades terapêuticas, né, também. Contraturno, né? Agora as escolas fechadas, infelizmente, mas se Deus quiser, estamos lutando por isso, elas retornando, mas os contraturnos da cidade também. Então, assim, eu começo a ver que chamado tremendo nesse momento extremamente difícil que o nosso país está vivendo, um momento que muitas pessoas realmente passam extrema necessidade. A gente começa a ver realmente o corpo de Cristo andando pela cidade, de uma maneira muito tremenda. Foi muito especial ver a reação do prefeito. Eu estava com o presidente do Conselho de Pastores de Porto Alegre. Foi muito especial poder, não é? Desde a campanha, isso já estava no nosso coração, de poder ver a Igreja de Jesus Cristo, que já faz isso. Ela não precisa do governo para fazer isso. Tá? Isso é a vocação dela, é o chamado dela, ela é serva da cidade. Tá? Mas quando ela consegue se organizar, se qualificar, se capacitar e atuar em parceria, não é, com a instituição pública, isso se potencializa. Muito mais. Ainda muito mais. Tá? Então, essa é a percepção que eu vejo, não é? Um chamado de uma igreja viva, atuante, né, que realmente vai influenciar todas as esferas da sociedade de uma forma muito presente. Então, eu creio que essa visão que nós temos, né, de uma igreja uma igreja forte e que vai realmente ser um instrumento de bênção para o estado do Rio Grande do Sul. Amém. Que momento. Eu louvo a Deus por esse momento e acredito que você também, em termos essa grande oportunidade, certamente não será a última, é a primeira de muitas que virão. Deputado Tiago, assim, a minha admiração pelo senhor, sabe, o Senhor Deus é muito verdadeira, pois aprendi a lhe ver como um irmão, não como um político, que exerce funções na área política. Isso é o que eu sempre vi, que cristãos teriam que primeiramente saberem ser cristãos, embora também desenvolvam seu papel em qualquer área de atividade da vida, seja política, medicina,
economia, esportes, artes, mas sempre entendendo, primeiro, ser cristão. O Senhor me surpreendeu, porque eu aprendi a vê-lo como um irmão que exerce uma profissão, que exerce um chamado, uma vocação na área política, e o faz muito bem. Obrigado por ter nos tido no seu conceito e estarmos juntos e vir até aqui. Estamos juntos. Recebê-los. A honra é minha, pastor. O seu, igualmente. E vamos torcer todos juntos por um Rio Grande melhor e maior, pois assim sendo, ganhamos todos.